Boa noite, amados irmãos. Todo mundo está com garganta já bem esticada. Agora estiquem seus ouvidos. Queremos abrir a palavra de Deus. Os irmãos sabem qual é a coisa mais importante do mundo? Claro, é Deus. Deus é aquele que é mais importante do mundo. Mas o que há acerca de Deus que é o mais importante? É isso que nós queremos tratar nesta noite. Eu estou abrindo a minha Bíblia em Colossenses, capítulo 1. Obrigado. Que alegria em vê-los todos reunidos aqui, com um propósito para glorificar a Deus. Um propósito para ouvir a sua palavra. E mais importante ainda, para nós dedicarmos a fazer o que Ele manda. Ouvir a sua voz e obedecer a essa voz. Colossenses capítulo 1, versículo 9. Paulo está na prisão em Roma, escrevendo para aquela pequena igreja em Colossos. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar na herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Os irmãos aqui todos oram, né? Oram com os olhos fechados ou abertos? Fechados. A Bíblia não manda fechar os olhos, mas se quiserem fechar, eu gostaria de orar. Vocês podem cooperar dizendo amém. Senhor amado, estamos aqui numa oportunidade única de falar sobre as coisas que mais importam. E como nós nos agradecemos, Senhor, que não estamos lá nas bebedeiras deste mundo, não estamos em casa de prostituição, não estamos tomando drogas, estamos aqui para ouvir a Tua palavra. Fala-nos, Senhor, diretamente, para que nós possamos receber de Ti uma palavra que possamos lembrar e praticar, de modo que quando chegar o dia de sermos chamados para a Tua presença, nós possamos dizer: obrigado, Senhor, que eu estive lá em março de 2009. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pecado tem uma definição: é desviar-se da vontade de Deus. Tudo que nós fazemos que não é de acordo com aquilo que Deus quer, é pecado. Portanto, já que todos nós já nos desviamos dessa vontade perfeita de Deus para a nossa vida, temos pecado. E graças a Deus que esse texto diz que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Agora, esta palavra vontade, Deus sendo pessoal, Deus que pela sua vontade criou as galáxias, que criou o sol, criou esta terra maravilhosa, o mar, as plantas, as nuvens, tudo que existe, e principalmente que Ele nos deu a nós vida por causa de sua vontade. Este maravilhoso texto que Paulo foi inspirado a escrever para os Colossenses diz que lá na prisão, não podendo pregar por nenhuma multidão como eu estou tendo nesta noite, eu estou orando para que vocês transbordem
com pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e todo entendimento espiritual, para que vivam de maneira digna do Senhor, para que em tudo vocês o agradem, para que vocês tenham uma vida frutífera e para que vocês, durante o resto da sua vida, estejam crescendo no conhecimento de Deus. Portanto, nessa noite eu queria abordar, por alguns minutinhos, o que quer dizer transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus. Se isso é a coisa mais importante do universo, é a vontade de Deus. Se esse sol existe só porque Deus teve vontade de criar e manter esse sol brilhando, e nossa vida depende do sol. Se sua vida apareceu e você não tinha que nascer, a não ser pela vontade de Deus, com certeza a coisa mais importante é essa vontade. Só que nós também temos uma vontade. Nós também somos pessoas. E quando nós seguimos a nossa vontade, porque não sabemos, pela ignorância, ou só porque sabendo e sendo tentado a fazer nossa vontade e não a vontade de Deus, claro, nós pecamos. E o salário do pecado é a morte. Sabe que tem jovens morrendo por causa do pecado esta noite? Jovens que, ou pela ignorância, não conhecem a palavra de Deus, ou por conhecer e não ter forças para resistir, fazem sua própria vontade e estão morrendo. Ou em acidentes, ou talvez por causa de drogas, ou por qualquer outro motivo que pode trazer esse salário, esse pagamento pelo nosso pecado. Pensem bem, Deus tem uma vontade. Essa vontade é que todo mundo se salve. Isto é, que todo mundo venha conhecer a Deus e fazer o que Ele quer. Faça a sua vontade. Diz Efésios 5,17, que nós não sejamos insensatos, mas procurem saber qual é a vontade do Senhor. Os irmãos sabem que a salvação é por causa da vontade de Deus, através de Cristo, que disse: eis-me aqui para fazer o que? A tua vontade. Hebreus capítulo 10. Na tua palavra está escrito a meu respeito de Jesus. E lá no jardim de Getsemane, Jesus descobriu, já sabia que era a vontade de Deus que Ele morresse lá na cruz por nós, e Ele, nessa luta tremenda, porque Ele não queria morrer, Ele não queria ser afastado do Pai, Ele não queria carregar todos esses pecados, pelos quais Ele não era culpado, mas Ele disse: não a minha vontade, mas a tua. E lá temos a perfeição da bondade de nosso Senhor Jesus Cristo, que pela vontade de Deus, que Ele aceitou para a sua vida, trouxe salvação para nós. Meus irmãos, a vontade de Deus é um só, mas tem três aspectos. O primeiro aspecto é vontade determinado, que não adiante pedir que Deus mude. Por exemplo, é a vontade de Deus que o sol brilhe. E não importa quanto você peça a Deus, apague esse sol. Está criando muito calor. Ele não vai fazer, porque está determinado. Os irmãos sabem que o fim desse mundo já está determinado?
Os irmãos sabem que já está marcado o dia em que você vai expirar, se Cristo não voltar antes. E meu dia também. Você sabe que não adianta tentar evitar aquilo que Deus determinou, predestinados, escolhidos, de modo que Deus predetermina algumas coisas. E a Bíblia diz que Jesus morreu por causa da predeterminação de Deus, estava decretado. Porque nós não podemos mudar a vontade de Deus decretada, porque não adianta orar para que Deus não faça essa vontade que Ele já determinou fazer. Nós temos que nos preocupar com as duas outras áreas ou prismas, aspectos de sua vontade. A segunda parte, ou essa segunda prisma da sua vontade é simplesmente a Bíblia. A palavra de Deus. Aqui nós temos de capa a capa qual é a vontade de Deus escrita e colocada à nossa disposição. Leia sua Bíblia, aprenda o que Deus quer para a sua vida. A Bíblia está cheia de não somente recomendações, não apenas opções, mas mandamentos. E como nós temos liberdade de não fazer o que Deus manda, ou fazer o que Ele quer, e se nós esta noite tomarmos uma decisão, eu quero fazer a tua vontade, e nós passamos por nosso jardim de Getsemane, e nós colocamos nossa vontade na submissão à vontade de Deus, você vai estar agradando a Deus, vai começar a viver uma vida que realmente é digna dEle. A palavra do Senhor é perfeita. Nós temos que entender essa palavra, meditar nessa palavra como salmista de noite. Nós não ouvirmos então as recomendações daqueles que não conhecem ao Senhor. Nós não colocamos nossa vida só à procura de dinheiro, só à procura de conforto e bens desta vida. Nós colocamos nossa vida à disposição do Senhor, porque sua palavra é: procure saber e praticar a vontade do Senhor. Eu estou aqui esta noite por causa de uma decisão que meus pais tomaram. Meu pai foi para o Instituto de Moody, lá em Chicago, lá pelas idas de 1920, 19, por aí. Em 1923, a minha mãe e meu pai decidiram fazer a vontade de Deus e ir para a Bolívia. Os irmãos não têm que todos ir para a Bolívia, podem dar graça a Deus. O Brasil é bem melhor. Deus não mandou todo mundo ser missionário. Portanto, tem um outro aspecto da vontade de Deus que é fundamental para cada um de nós. São as grandes decisões da vida. As decisões como esta: qual é a carreira que Deus quer que eu siga? Eu creio que a maioria dos crentes nem param para pensar. Eles acham que, se eles têm boa cabeça, se eles têm capacidade para cursar engenharia, então vão ser engenheiro, ganham bem. Ou para, talvez direito, ou talvez medicina, ou coisa dessa natureza. E não param para fazer exatamente o que Efésios 5,16 diz: procurar saber qual é a vontade de Deus, e não ser insensato. O médico foi para a América para estudar, brasileiro de Roraima, Boa Vista. Voltou cheio de si, cheio daquele: eu estudei em uma das melhores escolas do mundo, e todo mundo olhando para ele como se fosse um semideus. Uma noite de festa, quando ele estava
já marcando seu noivado, ele começa a zombar da igreja. E meu amigo, pastor Antônio Paulo, disse: doutor, o senhor pode falar o que quiser a meu respeito, pode falar o que quiser a respeito da minha igreja, mas se você está mostrando falta de respeito pelo meu Senhor, tome cuidado. Acabou a festa. Não muito tempo depois, vem um telefonema, doutor tal, quer falar consigo. Ele foi para lá, ela estava deitado na cama, disse: pastor, talvez eu nunca ande mais. Veja lá. Que vale todo aquele estudo que eu fiz na outra América. Há 5% de chance que uma operação na minha coluna vai me permitir andar novamente. Eu quero mostrar este raio-x. Pastor Antônio Paulo deu uma boa olhada no raio-x e disse: está ruim, sim, só que eu tenho um raio-x do seu coração, está bem pior. Leio Romanos 3. Amanhã vocês leiam, domingo leiam Romanos 3. É um texto terrível. Quando terminou de ler, o doutor disse: é isso mesmo, sou eu. E ele disse: você queria aceitar Jesus? Eu quero. Ele caiu da cama, de joelhos, diante do pastor. O pastor não sabia o que fazer, ele não é Deus. Ele também caiu de joelhos e começou a orar e pedir que Deus salve este homem. E ele então se arrependeu dos seus pecados. E aquele que nunca pensou em pedir a vontade de Deus, se ele era para estudar medicina ou não, agora tem sua vida debaixo da vontade de Deus. Se vocês vão para o Roraima, for tratar por esse cirurgião, vai descobrir que no dia seguinte ele telefonou ao pastor e disse: alguma coisa muito estranha ocorreu, eu não tenho mais dor. Ele nem pediu ser curado, mas Deus foi misericordioso. E aquele que nunca pediu saber qual era a vontade de Deus para a sua vida, recebeu a vontade de Deus para a sua vida, para ele poder falar para cada paciente que aparece no seu consultório, que ele fala lá no hospital do Senhor Jesus, que mudou e salvou sua vida. Por quê? Porque Deus é tremendamente gracioso conosco. Eu não sei qual a vontade você tem para a vida, o que você pretende ser. Talvez você vá ser um missionário. Talvez vá ser como aquele missionário inglês que ele diz: olha, você sabe que da sua missão, dos 70 missionários que foram lá para o oeste da África, 60 e mais já morreram em 2 anos, sem aprender a língua, não fizeram nada. E você vai lá para morrer. Ele disse: se eu tivesse 1000 vidas, eu daria todas elas para evangelizar os negros da África. Isso quer dizer, chama vontade, meu irmão. Número 2. Um dos meus heróis, quando eu era pequeno, eu li a biografia de John Peyton. John Peyton ia para a ilha das Novas Hébrides, no sul Pacífico, onde todo mundo era canibal. Os seus antecessores, 2 missionários, antes do barco ir embora, depois de deixar eles ficarem lá para evangelizar aquelas ilhas, já tinham sido mortos e cozidos por aqueles índios, aqueles indígenas. E você vai para lá, John. Você é estúpido demais. Aquele jovem olhou para aquele velhinho, mais ou menos de minha idade, e disse: ô senhor Dixon, dá para ver
pela sua idade, que não vai demorar muito, para você deitar num caixão e ser comido por vermes. Agora, ser comido por vermes ou por canibais não faz nada, diferença nenhuma para mim. E Deus preservou a vida daquele homem. Que coragem! 4 anos, ameaçado todos os dias de morte. E Deus preservou até com anjos aparecendo em volta dele. E essas ilhas, hoje, todos cristãos. Por quê? Por causa da vontade de Deus. É por isso que Paulo está orando para aqueles colossenses. Ele não está orando para si mesmo, ele é prisioneiro, ele não está dizendo, olha por mim, eu estou aqui sofrendo, não estou comendo churrasco todo dia, não. Aqui é ruim demais. Vocês não podem imaginar que era uma prisão em Roma. Mas vocês têm liberdade para buscar essa vontade. Vocês têm liberdade para pedir que esse conhecimento da vontade do Senhor transborde na sua vida. Para que você não queira fazer outra coisa. Para que quando você chega como David Brainerd, que com 29 anos, depois de apenas 5 anos trabalhando pelo Senhor, entre os índios de Susquehanna, lá em New Jersey, disse, eu não teria vivido a minha vida diferentemente do que eu vivi por nada neste mundo. 29 anos, morreu, não chegou nem a casar. Meu colega de escola era Jim Elliot. Ele juntou 5, junto com ele 5 jovens, para evangelizar os indígenas Aucas no Alto Amazônia. Quando eu saí da escola de Wheaton, lá em Illinois, ele estava com um lema: não é tolo, não é estúpido, aquele que larga o que ele não pode segurar para pegar firme naquilo que não pode perder. Vocês já pegaram aquilo que não podem perder? Não é estúpido largar essa vida boa para segurar firme naquilo que você não pode perder. 6 anos depois, eu vi os manchetes, e lá estava fotos do meu amigo, colega da minha classe, flutuando no rio Curaray. Será que ele não conheceu a vontade de Deus? Será que foi estúpido? Meus irmãos, quantos milhares de jovens decidiram, se um jovem tão bem preparado, um grande lutador, vencia tantas lutas, eu gostava muito de vê-lo lutar. Ele queria um corpo muito bem preparado para ir para um lugar tão terrível como era o Alto Amazônia naquela época. 6 anos depois, seu corpo flutuando no rio, e uns 44 anos depois, aparece um dos índios que o matou lá à frente de 10.600 evangelistas em Amsterdã, naquele último congresso de Billy Graham. Lá está um daqueles que matou esse jovem. Por quê? Porque vale a pena conhecer e fazer a vontade de Deus. Para quê? Para viver dignamente do Senhor. Para agradá-lo em tudo, mesmo que você nem saia do Brasil. Para que sua vida seja uma vida frutífera, assim diz o versículo 10. E para que você fique sempre crescendo no conhecimento de Deus. Que esta noite seja memorável para vocês, como vai ser para mim. Porque em toda a minha vida eu não tive um auditório exatamente como esse. Já tive uns auditórios quase como esse, mas esse não. Portanto, vai ser quando nos reunimos novamente lá na presença de Deus. Eu quero ver todos vocês lá. E ouvir a sua história para a glória de nosso Deus. Vamos orar.
Muito obrigado, Senhor, por uma noite marcada como essa. Muito obrigado para aqueles que organizaram. Muito obrigado àqueles que estão apresentando músicas que te agradam e te glorificam. Mas, acima de tudo, nós também ecoamos a oração de Paulo, para que todos os teus filhos aqui transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus. Em nome do teu Filho amado, que salvou-nos através da tua vontade. Em nome dele. Amém.